Eu sou Carmen de Lima, eu venho de Portugal, de Lisboa. Eu sou pesquisadora de doutorado no Instituto Superior Técnico em Lisboa. Sou pesquisadora da área de Engenharia do Ambiente, Engenharia Ambiental, e eu estou dedicando a minha pesquisa, a minha avaliação à remoção do amianto. Eu tenho formação também em Engenharia Ambiental e mestrado em Construção Sustentável. Portanto, toda a área da construção, toda a área dos resíduos provocados pela construção ou pela demolição, é uma especialidade que eu estudo há mais de 20 anos. Nós temos equipamentos de proteção individual para o amianto, para diversas fases em que nós podemos estar expostos ao amianto. Então, eu posso estar exposto ao amianto, por exemplo, para retirar um pedaço de um material de um edifício, e então eu só preciso de umas luvas e de uma máscara que não precisa de ser uma máscara com filtro, ou seja, é uma máscara que nós chamamos uma P3, é uma máscara branca parecida com as que se usam para proteger do Covid, mas tem uns filtros pequenos, é uma máscara descartável. Depois, consoante o risco pode aumentar, nós vamos aumentando o nível de proteção individual. Hoje, quando eu visitei a mina, eu sei que a mina, portanto, é uma mina de amianto e, portanto, no chão haverá materiais com amianto e fibras com amianto que estão adormecidas. Como nós vamos andar em cima desses pedaços de amianto, nós vamos levantar as fibras e, ao levantar as fibras, nós vamos respirar as fibras. E então eu tenho que proteger-me quando vou a um ambiente como esta mina, eu tenho que proteger-me completamente dos pés até à cabeça. E eu comecei por colocar uma proteção dos meus sapatos, uma proteção, portanto, uma proteção para os pés, e depois vestir um fato que nós chamamos o fato Tyvek, o fato de proteção contra substâncias perigosas, mas no caso do amianto, eu só posso usar o fato tipo 5, 6. É o fato daquele género o mais exigente, o que me protege mais. É exatamente aquele que se usou nas enfermarias de proteção do Covid, na primeira fase do Covid, quando ninguém sabia o que é que se estava a tratar, e então havia uma necessidade de proteger para aquilo que fosse o pior. É o mesmo que eu uso para a proteção do amianto. Depois, coloquei por cima do fato e por cima desta proteção dos sapatos umas pezeiras que são do mesmo material que o fato que eu usei. O fato tem que proteger tudo o que for cabelo, porque o cabelo normalmente absorve, permite que as fibras se fixem, e portanto eu tenho que proteger tudo o que for cabelo, e depois proteger tudo o que possa ser entradas para o organismo, por exemplo as mãos, e a seguir colocar uma máscara de proteção. E esta máscara de proteção as máscaras, não são máscaras descartáveis, e eu vou-vos mostrar, porque o filtro de proteção, portanto é uma máscara reutilizável, que protege a boca e o nariz, portanto eu coloco assim, e o filtro é um filtro que é reutilizável e que permite uma reutilização, portanto uma proteção muito maior, e uma reutilização que pode ir até às 500 aplicações, dependendo do ambiente. Se o ambiente for muito contaminado, eu posso só conseguir usar durante 1 hora. Eu não vos vou conseguir dizer já se vou poder reutilizar este filtro, e isto tem a ver com a contaminação que o ambiente tem, ou seja, com o número de fibras que entraram no filtro, mas se eu na próxima vez colocar a máscara com o filtro e eu não conseguir respirar, é porque o filtro já está completo. Isto acontece, por exemplo, numa zona de uma fábrica de fibrocimento que esteja desativada, que esteja abandonada, em que o ambiente da fábrica é muito parecido com aquilo que eu vi hoje ali na mina. É um ambiente
com um pavimento, com um chão que tem restos, detritos de amianto, e que vai acontecer exatamente aquilo que aconteceu hoje na mina, ou seja, que se eu circular, se eu andar, eu vou pisar esses detritos e vou levantar as fibras. E, portanto, aquilo que eu hoje vi é um ambiente de mina abandonada, um ambiente que está contaminado com fibras. É possível perfeitamente ver, não só nas pedras que nós encontramos no chão, como perceber pelo tipo de atividade que lá foi feita que aquela zona está contaminada. E nesse sentido, qualquer pessoa que vá àquela mina, para a sua proteção e principalmente para a proteção da sua saúde, tem que estar protegida da forma que eu hoje me protegi. O mais importante ali é proteger as vias respiratórias, ou seja, proteger a boca e o nariz, portanto, que impeça que as pessoas que visitam a mina respirem as fibras que lá estão depositadas naquele chão, naquela superfície, não é? E depois, principalmente relativamente à roupa. Porque eu vou dar um exemplo. Eu, quando vou a uma fábrica onde se usou amianto, e se eu quiser medir a quantidade de fibras que existem assentes no chão, o que é que eu faço? Eu coloco uma ventoinha, eu não sei que ele se chama exaustor. Eu coloco um exaustor e o exaustor virado para o chão, e o exaustor o que vai fazer vai levantar a poeira que está no chão. E ao levantar a poeira, levanta as fibras. E eu consigo colocar uma bomba para medir as fibras que estão voando no ar, e essas fibras vão passar por essa bomba e eu consigo medir a quantidade de fibras que ali estão a voar naquela zona. É a forma que eu tenho de medir as fibras numa zona, como por exemplo uma fábrica abandonada. Quando eu visito a mina, ou quando vocês vão visitar a mina, vocês vão fazer exatamente o mesmo efeito exaustor. Vocês, a andarem em cima do chão da mina, vão levantar todas as poeiras que estão no chão e as fibras que estão pousadas vão levantar. Portanto, a roupa, os sapatos vão ficar com as fibras, o cabelo vai ficar com as fibras agarradas. E, portanto, a melhor forma de nós nos protegermos quando visitamos um local daqueles é proteger tudo o que for superfícies de roupa e cabelo. Portanto, terá que se usar um fato, o ideal é proteger os sapatos e as vias respiratórias. No mínimo, com uma máscara P3 que tenha os filtros de proteção. Eu já tinha visto esta mina em fotografias, em vídeos, eu já tinha assistido a relatos de pessoas que tinham visitado a mina, mas uma coisa é nós ouvirmos um relato, uma história, outra coisa é nós olharmos. E não é só o olhar, é o sentir, é o observar os espaços que estão abandonados, que estão em ruínas, e sente-se ali um peso. É impressionante, sente-se o peso da história. É impressionante porque sente-se o peso das histórias que ali se viveram e sente-se o peso das histórias que ficaram na vida, na pressão, na consequência que aquilo trouxe para a vida das pessoas. Porque, para já, quando se entra na mina, sentir-se que houve uma zona que era dos franceses, com uma proteção completamente diferente da zona dos trabalhadores, já essa divisão incomoda. E depois sentir que houve aquela extração, a trituração, o manuseio do amianto, e sentir que tudo isso aconteceu, foi real, estão ali as pedras, está ali o que ficou da exploração, e olhar e pensar, eu estou completamente protegida e não se está a triturar amianto. E as pessoas, os trabalhadores que aqui trabalharam e que estiveram a triturar o amianto, não tinham qualquer proteção.
E, portanto, eu estou a proteger a minha saúde com todo aquele fato, todo aquele equipamento, e estou a fazer uma visita de uma hora. E as pessoas estiveram ali anos, sem qualquer proteção, desconhecendo os riscos que enfrentavam, mas quem as colocou naquela posição não desconhecia os riscos que aqueles trabalhadores enfrentavam. E, curiosamente, a empresa que colocou aqueles trabalhadores naquele ambiente, uma empresa francesa, nós estamos a falar de França, que é o país no mundo onde os critérios para remover o amianto são os mais rigorosos de todos os países. Nunca visitei, eu tenho várias preparações sobre a remoção do amianto, a minha pesquisa, o meu doutorado é sobre a remoção do amianto, eu tenho estudado a remoção do amianto em todos os países europeus, tenho feito muitas visitas sobre a fábricas de fabrico de equipamentos, a obras em outros países, a empresas que removem amianto em outros países, e eu nunca vi tanto rigor como em França. Curiosamente, para remover em França amianto, os trabalhadores protegem-se ainda mais que eu me protegi para visitar a mina. Mas os trabalhadores que tiveram a trabalhar na mina não tinham qualquer proteção. Quando nós trabalhamos com amianto, nós nunca podemos dizer que o risco é zero ou que não há risco. Se alguma vez se ouvir dizer que há risco zero ou que não há risco ou que há forma segura de trabalhar com amianto, isso não corresponde à verdade. Não existe nenhuma avaliação de risco sobre o trabalho com amianto que pode ter esta classificação, porque nem a Organização Mundial de Saúde consegue assegurar que não há risco no manuseio do amianto. E depois nós vamos classificando o trabalho e a exposição ao amianto de acordo com o ambiente que nós vamos tendo, de acordo com o estado físico do amianto e de acordo também com o nível de contaminação ou o nível de propagação da contaminação. No estado em que a mina está neste momento, sem qualquer proteção e sem qualquer vedação, ainda por cima, qualquer pessoa pode entrar ali, pisar em cima dos detritos do amianto, entrar nas grutas, passear no lago, mergulhar. Não há qualquer proteção ao acesso. As pessoas passeiam e tudo aquilo é libertado e voa. Nós não contemos as fibras, nós não podemos colocar proteções, porque a fibra não chega à proteção e volta para trás. E, portanto, tudo aquilo, toda aquela dispersão de fibras viaja e nós não conseguimos ainda avaliar até onde é que viajou, nem até onde é que está a viajar neste momento. E, portanto, se eu tivesse que classificar, em termos de avaliação de risco, a situação que eu hoje vi, eu iria classificar como risco muito elevado e numa escala de 1 ou de 0 a 10, eu ia dar a classificação máxima, 10. Eu visitei hoje 2 trabalhadores, ambos com asbestose, e daquilo que eu conheço da doença pulmonar que é provocada pelo amianto, até porque na minha pesquisa de doutorado eu tenho um orientador, um professor orientador que é médico cirurgião só na área das doenças provocadas por exposição ao amianto, e o que eu posso dizer é que dos trabalhadores ou dos doentes que nós acompanhamos em Portugal, a resposta médica é completamente diferente daquilo que eu hoje encontrei em Bom Jesus da Serra. Não só em termos de infraestrutura, do tipo de hospital ou o tipo de pronto de socorro o tipo de resposta que estes pacientes, que estes doentes precisam, que estes ex-trabalhadores precisam, como do tipo de exames. Há 2 questões muito importantes que eu tenho aprendido com o trabalho e com a minha pesquisa, com o meu estudo que eu tenho feito sobre o amianto, acompanhada por este médico cirurgião que opera e que acompanha estes doentes que têm adoecido em Portugal com asbestose, com mesotelioma e com outras doenças, cancro do pulmão e outras doenças pulmonares.
ou fazer o diagnóstico precoce, que é aquilo que se pretende. Aquilo que se pretende é evitar que as pessoas cheguem ao limite em que ficam muito doentes e perdem a qualidade de vida, porque a dor é muito forte e o tempo de vida é muito pouco já quando a doença é identificada, é sinalizada. Portanto, o que se pretende sempre é fazer um diagnóstico precoce. E para fazer um diagnóstico precoce, a espirometria não é suficiente. Não consegue identificar este tipo de doenças. E mesmo o raio-x que se possa fazer a este tipo de doentes, a este tipo de pacientes, de ex-trabalhadores, só consegue ser suficiente se o médico que for olhar para as pranchas, para as placas, para as imagens, tiver a formação e o conhecimento suficiente para conseguir, numa imagem destas, identificar uma doença pulmonar. Porque se ele não conseguir identificar, então o raio-x não é suficiente. Ou seja, nós só podemos fazer o raio-x a um doente destes se o médico que for analisar o raio-x conseguir identificar. E nem todos os médicos têm o conhecimento ou um olho treinado para fazer essa identificação. Se não conseguirmos fazer esta relação, então só um ataque é que permite realmente fazer a avaliação, a identificação das doenças pulmonares, da gravidade daquilo que nós hoje verificamos, a asbestose, e evitar a evolução para uma doença de um câncer de pulmão, ou um câncer mesotelioma, ou um câncer da laringe. Mas aquilo que eu hoje verifiquei realmente foi 2 ex-trabalhadores sem noção realmente daquilo que eles têm, que é uma doença. Uma asbestose não é um câncer, mas é uma doença grave. É uma doença que limita a vida das pessoas e as fragiliza, porque uma pessoa com uma asbestose, se constipar, por exemplo, pode evoluir rapidamente para uma pneumonia e morrer. E, portanto, uma asbestose é uma doença grave, é uma doença que, embora não seja câncer, é uma doença que limita as pessoas, que merece todo um acompanhamento, toda uma vigilância. E aquilo que eu vi hoje foi dois ex-trabalhadores, 2 pessoas em casas muito humildes, sem cuidados para proteger a sua saúde, porque casas sem isolamento, sem proteção, inclusive das coberturas. Uma das pessoas a viver numa casa com uma cobertura em fibrocimento, com uma altura muito baixa, portanto, com uma proximidade. Ele já é um doente com uma doença respiratória que continua, curiosamente, exposto todos os dias a fibras de amianto da casa onde ele vive, e, portanto, com casas com fracas condições de vida, de vivência, e depois com uma resposta de um hospital que realmente não está preparado para os pacientes que vai receber, considerando a zona onde este hospital está instalado, que é uma zona com uma mina que funcionou durante 30 anos e que expôs, durante esses 30 anos, uma população muito diversificada, não só de ex-trabalhadores, como dos familiares, das pessoas que visitaram a mina, que frequentaram a mina, como da população que habitou toda esta zona à volta da mina. A população do Bom Jesus da Serra tem uma história de um passado de exposição ao amianto e de uma grande irresponsabilidade desta empresa que aqui elaborou, que duvido que não conhecesse os riscos a que expôs esta população trabalhadora e esta população residente, e que esta população acabou e estes trabalhadores acabaram por trabalhar numa zona e estar expostos a um risco, desconhecendo o efeito que poderia ter na sua saúde. Mas a fonte de contaminação, ela não desapareceu. A mina fechou, mas o amianto e a exposição ao amianto não desapareceu. A fonte continua completamente aberta, completamente acessível a esta população.
E aquilo que eu apelava é que esta população considere o seu passado e este problema que viveu no seu passado para que o seu futuro ou o futuro das gerações que vivem aqui na população possa ser diferente. E a única forma que têm de resolver este problema é unirem-se e unirem-se para que o problema da mina completamente aberta seja resolvido. Ou seja, a fonte de exposição ao amianto, a fonte do problema do amianto em Bom Jesus da Serra continua perfeitamente, é como se fosse uma ferida aberta. A ferida não foi tratada, não foi curada. E a única forma de curar esta ferida é que todas as pessoas se unam para realmente tratar a ferida e curar a ferida. E a melhor forma de o fazer é pedir a remediação ambiental desta zona. A proteção, como se fechasse, como se curasse este problema.